Para Jesus pode ser mais forte. Amém? A Ele toda honra, toda glória, todo ao nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Que a paz esteja com todos, amém? Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, amém? Tudo que nós fazemos porque Ele está dentro de nós, amém? Jesus está dentro de você? Aleluia. Irmão, semana passada, domingo passado, nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, amém? Nós falamos sobre a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E eu quero dar sequência a essa série de eventos. Porque Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou. Mas Ele ficou 40 dias na terra. Quantos dias Jesus ficou na terra? 40 dias Ele ficou após a sua ressurreição. Ele não ficou à toa. Diz a Bíblia, os textos bíblicos, que Ele chegou até assar peixe, comer pão. Então Jesus tinha um corpo que se alimentava. Mas Ele tinha um corpo glorificado que passava pelas paredes também. Ao passo de que tinha 2 discípulos conversando com Ele, em questões de segundo, Ele desaparece das vistas daqueles discípulos. Eu estou falando de Jesus antes de se ascender aos céus, manifestando ao seu povo. Mas o que Jesus estava fazendo antes de se ascender aos céus? Nós podemos perceber nos textos bíblicos que Ele aparecia certamente no primeiro dia da semana, isto é, domingo. Então, durante esses 40 dias, todo domingo, Jesus estava na igreja. Aleluia. Domingo passado, nós celebramos a ressurreição. Agora, nesse domingo, eu quero dizer a vocês, Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Então Jesus aparecia todo domingo ele aparecia no meio da igreja. Durante a semana ele aparecia a indivíduos. Ele tratou com Pedro, ele tratou com os 2 discípulos a caminho de Emaús, ele tratou com alguns. Mas no domingo ele aparecia no cenáculo. Ao passo de que teve um domingo que o irmão faltou ao culto, Rony. Este irmão chamava-se Tomé. Ele faltou ao culto. Então, quando ele encontra com os outros discípulos, os outros falam, nós estivemos com o mestre. Ele fala, eu duvido. Por que ele duvidava? Porque ele faltou um culto. E naquele mesmo dia, Jesus aparece para Tomé. Mesmo que você não veja ao culto, Jesus vai até você. Ele, como é que é, Tomé? Não entendi. Pelo que eu vi, é só se você tocar nas minhas feridas, nas minhas mãos. Olha as minhas mãos. Toque em minhas mãos. E Tomé faz uma declaração dizendo, Senhor meu e Deus meu. E Jesus responde, tudo bem, Tomé, você creu. Eu sei que você creu. Mas mais bem-aventurados que não viram, mas creram. Quem é que é bem-aventurado nessa noite? Quem é que é bem-aventurado nessa noite? Se Tomé foi bem-aventurado de ter visto Jesus, nós somos mais bem-aventurados, porque nós não vimos com os olhos carnais,
mas nós vemos Jesus na sua manifestação espiritual no nosso meio. E eu certo como ar que eu respiro, Jesus está neste lugar. Aleluia! Jesus está neste lugar. Você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Melhor dizendo, felizes são. É como o coração de Deus fica feliz em ver aqueles que creem na sua palavra. E o que Jesus estava fazendo durante 40 dias? Eu estou numa sequência. Domingo passado, a ressurreição. E durante essas 3 semanas, as próximas semanas consecutivas, Jesus está aparecendo à sua igreja. Ele se reúne com a sua igreja. Ele aparece na praia, ele aparece a 2 discípulos a caminho de Emaús. Ele aparece na Galiléia dos gentios. Ele aparece a cerca de 500 homens. Todos estes testemunharam o Cristo ressurreto. O Cristo com o corpo glorificado. Você podia tocá-lo, ele podia comer, beber, se alimentar, se alegrar, mas ele passava paredes, ele desaparecia e aparecia ao momento que ele quisesse. E Paulo vai dizer que um dia nós receberemos este corpo. Um corpo glorificado. E Jesus estava testemunhando como a primícia, como dos primeiros frutos, de que um dia nós seremos como Ele. E mais, Jesus a todo momento ele declarava, e quando ele subiu aos céus, ele diz, aguardai-vos a vinda de quem? Do Espírito Santo. Então a igreja ficou por 40 dias reunindo com Jesus de domingo a domingo, domingo a domingo. E que maravilha ter Jesus na igreja. Pode faltar Tomé, não tem problema. Pode faltar Simão Pedro, não tem problema. Mas aquele que não pode faltar é Jesus de Nazaré. Este não pode faltar o culto. Ele apenas não falta, como ele é o primeiro a chegar. Quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. E no meio da igreja, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Você pode ficar em pé? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Mais uma vez. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Comigo no coral de anjos vieram acompanhados do meu Senhor. A mesa já está cheia e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No coral de anjos que chegou, vieram
estão acompanhados do meu Senhor. A mesa já está cheia, não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Só igreja! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ô, glória! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele está passeando. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia! Aleluia! Esse não falta. Ele não falta. Ele não falta. Ele não pode faltar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11. Primeiro Coríntios capítulo 12, verso de 1 a 11. O que Jesus estava querendo dizer durante esses 40 dias que ele esteve na terra, colocando a esperança da vinda do Espírito Santo no coração da igreja. Capítulo 12, verso 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, ou em outros versos, sejais ignorantes. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Até aí, amém? Jesus esteve 40 dias ele esteve manifestando, aparecendo a indivíduos como Simão Pedro, a igreja no cenáculo manifestando ali a comunhão, mas trazendo uma palavra, aguardai-vos a vinda do Espírito Santo. Porque tudo que eu vos ensinei, ele vos revelará. Ou seja, havia palavra, mas não havia revelação. Talvez você cristão, você crente, viveu muitos anos com a palavra. Você tem um certo conhecimento das Escrituras. Mas sem a vinda do Espírito Santo, nós não temos a revelação. Conhecimento sem revelação não edifica. Amém?
Então Jesus estava durante 40 dias entregando e testemunhando o que Deus fez através do seu corpo ressurreto e dizendo a eles: prepara, que vocês não vão ficar sozinhos, vocês não precisam ter medo. Eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o outro Consolador. E ele vos guiará em toda a verdade e vos ensinará tudo quanto eu passei aqui falando com vocês. E nós estamos vivendo estes dias, após a ressurreição de Cristo, na expectativa do domingo do dia de Pentecostes. Amém? Então, após a ressurreição de Cristo, 50 dias depois, nós vivemos a expectativa do dia de Pentecostes, que foi a chegada do Espírito Santo. 50 dias após a morte de Jesus, o Espírito Santo veio para não visitar, mas para viver permanentemente conosco. Há uma grande diferença, irmão Lucas, entre os crentes do Antigo Testamento com os crentes do Novo Testamento. O Antigo Testamento, eles recebiam uma visitação do Espírito Santo, que se dirigia a determinada pessoa, realizava determinada obra, mas precisava voltar para o Pai. Porque ainda o Cristo não tinha sido crucificado e ele não tinha ressuscitado para que validasse a vinda do Espírito para ficar conosco. Então, os crentes do Antigo Testamento, eu estou falando de Moisés, eu estou falando de Davi, eu estou falando de Sansão, eu estou falando desses homens como Gideão, que fizeram obras de Deus, Elias, Eliseu, eles recebiam uma visitação do Espírito. Eles recebiam uma visitação. Ele vinha, visitava e ia embora. E eles amavam a visitação do Espírito Santo. Só que após a vinda de Jesus, Jesus não apenas garantiu uma visita, ele garantiu a permanência do Espírito Santo com a igreja. O Espírito Santo, ele não apenas visita a sua casa, visita a sua família, ele vive dentro de você. Ele mora dentro de você. Ele fala com o seu espírito. Por que nós devemos edificar o nosso espírito? Porque o nosso espírito é a parte onde o Espírito Santo comunica com o homem. O Espírito Santo, ele comunica seu espírito. Então tem muitas coisas que a gente não sabe o porquê, não sabe descrever, mas a gente sabe que vai acontecer ou está prestes a acontecer, porque o nosso espírito está sensível à voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é real, ele vive conosco, ele está em nós, ele se manifesta no meio da igreja. E ele está lá cuidando, lapidando, transformando, gerando em você o caráter de Cristo. Mas quando a igreja se reúne, ele distribui graça. Para a edificação do corpo de Cristo. Lembra que no Novo Testamento a palavra graça era charis? A palavra dons no Novo Testamento é charisma ou carisma. Onde está o povo carismático dessa igreja?
O mundo usa aquele adjetivo, fulano é carismático. O que ele quer dizer? Agradável, carismático, não é? A igreja ela é totalmente carismática. Por quê? Porque ela é uma igreja da graça. A pessoa carismática é uma pessoa cheia de graça. Ela tem a graça de Deus com ela. O mundo acha que você é diferente. Não, você é igual a todos os outros homens. Mas há alguém dentro de você que faz a diferença. Recentemente, no lugar onde eu trabalho e costumo parar para jantar, trabalha eu e mais 2 militares. E nesse lugar é uma empresa de comunicações. E trabalha lá pessoas, uma senhora da limpeza, a gente sempre chega lá, ela é agradável com a gente e tal. Lá a gente pode tomar um café, tem sempre um café lá à disposição. Semana retrasada, se não me falha a memória, porque às vezes ela vê a gente conversando na hora da janta, ela virou para os outros que trabalham comigo, que é um sargento e um cabo, virou para eles e falou, ele é diferente, não é? Ele é diferente. Não tem um negócio com esse menino? Com esse menino, né? Eu, policial, com esse menino. Ele é diferente. Aí eu lembrei, não sou eu, é quem está dentro de mim. Eu não tenho diferença, eu sou um vaso de barro, mas o que está dentro do vaso é o que transborda. Então as pessoas vão te ver, a Adélia, e vão, a Adélia é diferente. Não, o que está dentro de você faz a diferença. Vasos de honra. Diga comigo, eu sou vaso de honra. Vaso de honra. Vaso de honra é colocado nos melhores lugares. Os melhores lugares da casa têm vasos de honra. Então Deus está prestes a te promover nos melhores lugares. Não por quem você é, mas por quem você carrega dentro de você. Só para contextualizar, Paulo, agora a igreja de Corinto, ele vai dizer, igreja, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês tenham desconhecimento, porque não lhes falta dom, mas eu quero que vocês saibam o que esses dons da graça, como utilizá-los os dons da graça, quem vos concedeu estes dons da graça, carisma. Graça é charis, dons é charisma. Então, a graça está dentro dos dons. E graça não é uma ideia, graça não é uma filosofia, graça não é algo inventado da cabeça do pastor. Graça é uma pessoa e ele tem nome, ele se chama Jesus, o nosso Senhor. Então o Espírito Santo ele quer te dar dons, porque dentro dos dons você carrega Jesus na sua forma de falar, na sua forma de expressar, na sua forma de agir. Amém? Então não tenha vergonha de usar aquilo que Deus te deu. Não tenha vergonha. Se você não tem o que falar, como falar, já pregue pegando a sua Bíblia e andando com ela para cima e para baixo. O seu andar, a sua caminhada já é uma mensagem para o mundo.
Eu não sei o que falar, como falar, com quem falar. Pega a Bíblia, anda com ela. Esse simples ato de andar com a palavra de Deus, porque o rei Salomão fala para a gente guardar essa palavra dia e noite conosco, e a gente tem a palavra na palma das nossas mãos. Leve a tua palavra para onde você for. Você já está pregando. Tomás de Aquino tem uma frase assim, que se encaixa. Ele diz: pregue a todo momento. Se possível, use palavras. A sua vida é uma mensagem para o mundo. Você é uma carta viva de Deus. O mundo não conhece Deus, mas conhece você. E através de você, eles verão a manifestação dos dons da graça. Percebem? Então Paulo vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Ou seja, a igreja em Corinto tinha dons. Havia pessoas usadas por Deus naquela igreja, mas eles não tinham conhecimento. Eles eram ignorantes quanto ao uso de dons. Se a gente for levar mais adiante, a gente vai perceber que não havia nem mesmo uma ordem no culto. Eles eram totalmente infantis quanto à utilização desses dons. Então, o conhecimento, a palavra, ela tem que estar sempre acompanhada do poder. Porque nenhum dos dois isolado vai gerar edificação. Nenhum dos dois isolado gera edificação. Tem pessoas que têm muita palavra, mas não têm revelação porque não tem poder. Tem pessoas que buscam muito poder através de oração, mas não fazem uso da palavra. Isso gera meninice, ignorância. Era a igreja de Corinto, ignorância, desconhecimento. E ele vai dizer, verso 2, sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para ídolos mudos. Fostes fortemente atraídos para ídolos mudos. Então a gente percebe que a principal diferença entre o nosso Deus e os ídolos do mundo é que os ídolos do mundo são mudos, mas o nosso Deus a todo momento, ele está vivo e ele fala através da sua palavra. Então ele está dizendo, quando vocês eram pagãos, vocês não tinham palavra. Por quê? Porque aos deuses que vocês seguiam eram mudos. Eles não tinham palavra, não tinham revelação. Mas eu quero trazer à mente de vocês que o Deus que você serve hoje é um Deus vivo, ressurreto. E ele fala. Ele comunica. Ele edifica. Verso 3. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo quer dizer à igreja de Corinto? Ele está falando de dons espirituais. Percebe a lógica? Estou falando dos dons espirituais para vocês não quero que vocês sejais ignorantes. Mas eu preciso que vocês tenham um direcionamento quanto ao uso dos dons. Como que eu percebo que os dons são da graça ou são os dons porque o diabo pode imitar? O diabo pode imitar. O diabo pode usar parecido. Sabia, irmã Maria Aparecida Mourim, que o diabo tem profeta?
Lá no livro de Apocalipse, quem que vai se levantar junto ao anticristo? O falso profeta. Se lá no Apocalipse, na manifestação do anticristo, ele tem um falso profeta, quer dizer que dentro desses anos todos ele levanta falsos profetas. Então, o que Paulo está ensinando à igreja? Tomem cuidado. Não caia no artimanha do diabo. Eu quero direcionar a vocês serem colaboradores da obra de Deus, cooperarem para a obra de Deus. Vocês receberam dom, mas tem que saber utilizar esse dom para edificar o corpo de Cristo. E esse dom, ele tem uma direção, ele tem um direcionamento. Ele vai dizer, ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, ninguém pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode, da mesma forma, declarar Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer? Toda pessoa que tem os dons da graça, eles glorificam uma única pessoa. Jesus. Tem muitos homens e mulheres dentro de lugares, em outros lugares, que manifestam sinais, cura, adivinha a sua vida toda, fala do seu passado. Mas na hora de glorificar o nome de Jesus, eles travam. Eles falam, sabe por quê? Porque eu passei 3 dias no monte. Então eu sei dos mistérios de Deus. Paulo está dizendo, tome cuidado com quem auto se glorifica. Não, ele até usa os dons. Porque o que Deus dá, ele pode ter até começado a jornada bem. Porque o que Deus dá, ele não tira. Saul não foi um rei ungido pelo um profeta de Deus? Sim ou não? Saul não foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei sobre Israel? Sim ou não? Quando o coração dele se torna orgulhoso e ele se torna desobediente quanto às ordenanças de Deus, achando que ele era mais do que ele era, do que ele deveria ser, Deus tirou o reinado dele? Não. A coroa ainda estava sobre ele. A coroa ainda estava sobre Saul. Mas havia sobre ele não mais o Espírito Santo, havia sobre a vida dele espíritos malignos. Ele era atormentado dia após dia por espíritos malignos. Ao passo de que quem obedecesse Saul estaria desobedecendo ao próprio Deus, ou seja, alguém que foi ungido por Deus se revoltou, se rebelou contra a vontade de Deus. Ele mandava os soldados dele matar Davi. Quem ia lá obedecer a ordem do ungido de Deus, que era Saul, estava fazendo a vontade de Deus ou não estava fazendo a vontade de Deus? Matar Davi era da vontade de Deus? Não. Então, nem sempre parecer ser alguém de Deus quer dizer que essa pessoa é de Deus. Ela começou bem, ela foi ungida, ainda a coroa está na cabeça dela, mas o Espírito que rege a vida dela não é mais o Espírito Santo. Portanto, essas pessoas, Paulo está dizendo, é incapaz de glorificar o nome de Jesus. Não glorifica o nome de Jesus. Então, tomemos cuidado, porque tem no meio da igreja, tem homens que têm dons. Tem dons. Começaram bem a sua jornada, Deus deu a ele dons, achou graça, carisma na vida dele, mas em determinado momento eles se rebelaram. Esses homens não glorificam Deus, não glorificam Jesus.
Paulo está dizendo, os dons da graça, eles glorificam, eles dizem, Jesus é Senhor. Não sou eu que sou o Senhor, Jesus é o Senhor. Se eu falo bem, se eu prego bem, se eu oro e a pessoa é curada, se eu entrego uma palavra de profecia, um direcionamento, se eu tenho dons de línguas, se eu interpreto línguas, isso é para a glória de Jesus. O que a gente vê hoje, principalmente em televisão e redes sociais? É porque eu passei 3 dias no monte, jejum e oração. Então, no dia que eu for, naquela igreja, naquele culto, o céu vai descer. Peraí, por causa de você? Você é um pedaço de barro, igual qualquer um homem. Por causa de você? Não sou contra as disciplinas espirituais. Pastor Gerson aqui nos ensinou que devemos orar por todos. A igreja esqueceu de orar pela filha do pastor e ela não estava resguardada na cobertura espiritual. Oração é importante. A busca é importante. Mas isso não faz de você melhor do que ninguém. Isso tem que gerar em você o reconhecimento de que sem Jesus você não é nada. É isso que Paulo está dizendo. Se na igreja tem manifestação de poder, sinais e maravilhas, e lá no final de tudo isso termina com a glorificação do homem, tchau. É inútil. Até porque o diabo tem suas artimanhas. Ele se transfigura em anjo de luz. Parece ser luz, mas não é. Mas quando há sim, aí a gente tem que saber. Deve haver a manifestação dos dons dentro da igreja. Deve haver. Porque nós somos... os dons são da graça. Eles foram dados à igreja de graça. Deve haver, porque são presentes de Deus para edificação da igreja. Mas estes dons, eles direcionam a glória a Jesus. É Jesus que faz tudo isso acontecer. Ele continua no versículo 4. Existem diferentes tipos de dons. Presta atenção no verso 4, 5 e 6. Olha que interessante. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes dons, quem é o mesmo? O Espírito. Verso 5. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o mesmo? O Senhor atua nos ministérios. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus. Quem é o mesmo? Deus, quem efetua tudo em todos. Então nós vemos uma participação real do Pai, do Filho e do Espírito Santo na manifestação dos dons no meio da igreja. Diferentes tipos de dons, o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor, direcionamento a Jesus, Kyrios, é o nosso Senhor. O Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus, o Deus Pai. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo atuam juntamente para dar à igreja os dons espirituais. Você tem usado os dons que Deus tem te dado? Quando você usa os dons que Deus tem te dado, você está celebrando o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Diferentes tipos de dons. Então o Espírito Santo, ele dá o dom. Dá o dom. A gente vai ver quais. É o Espírito.
É a pessoa do Espírito Santo. E ele vai falar, existem várias formas de ministério. Ministério é serviço. O trabalho dentro da igreja. Isto é escolhido pelo Senhor Jesus. E quem faz a atuação, ou seja, você tem os dons, amém? Dados pelo Espírito. Você recebeu ministérios dados por Jesus. Mas quem efetua isso em você é o próprio Deus Pai. Da mesma maneira que quando Jesus fazia toda aquela obra enquanto estava na terra, ele dizia, não sou eu, mas é o Pai que está em mim, da mesma forma Deus faz com a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Então não somos nós, é o próprio Deus Pai que faz em nós. Como isso acontece? Como isso acontece? Como que isso acontece? Eu realmente não sei. Mas eu sei que isso acontece. O próprio Deus Pai, ele efetua a atuação dos dons em você. Deus se revela em você. Verso 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Os dons é para o benefício de todos. Todos. Da criança mais pequena ao adulto mais jovem da igreja. Amém? Todos sejam beneficiados. Ele vai dizer, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Repita comigo, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Isso é uma categoria. É uma categoria de dons de conhecimento. Deus, ele revela a você. Ele te dá, ele te entrega uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Isso é uma categoria que está no âmbito da nossa psique, da nossa alma, da nossa mente. É um dom que Deus atua em nós. Então, muitas das vezes, vocês se percebem no meio de pessoas, irmão Rony, que você percebe tem um espírito diferente neste lugar. Você percebe, tem um espírito de inveja atuando aqui. Isso é o Espírito Santo te dando conhecimento. Ou às vezes você não sabe daquele assunto, estou dando exemplos diários de como isso acontece. Às vezes você não sabe daquele assunto, por exemplo, sei lá, a pessoa que tem 50 anos de casado chega te perguntando alguma coisa sobre casamento, você tem 2 anos de casado. Quem deveria instruir quem? A pessoa tem 50 anos de casado, cheio de problema no casamento. E do nada, você que tem 2, está vivendo a primavera do casamento, o romance do casamento, você libera uma palavra de sabedoria. Ele tem mais experiência, mas o Espírito está dentro de você. Se ele tem 50 anos de experiência, o Espírito Santo tem milhares de anos de conhecimento, de experiência. Então, o Espírito que está dentro de você libera uma palavra de sabedoria.
E você fala assim, por que você não começa a fazer isso e isso pela sua esposa? Será que não terá diferença? Você não perceberá a diferença? Ou por que você não faz isso e isso pelo seu marido? Não começa a ser mais agradável? Ao invés de reclamar, começa a elogiá-lo? Do nada vem a você aquele gatilho, um flash, e você libera as palavras de sabedoria. É o Espírito Santo em você. Aquele conhecimento, pastor Gerson. Você olha para o céu e ele está sem nenhuma nuvem. Sem nenhuma nuvem, o sol está brilhando, rachando. E lá dentro você sabe que você tem que fazer uma coisa que você fala, vai chover. Vai chover. Estou falando isso sem usar a meteorologia do celular, viu, irmãos? Hoje em dia a Defesa Civil já disparou risco de alagamento, risco de não sei o quê. Estou falando isso de a pessoa acorda e o céu tá limpo. Isso é o quê? É conhecimento espiritual. Imagina os antigos que precisavam plantar, trabalhar. Isso era conhecimento espiritual. Um belo dia ensolarado, você sabe, vai chover. É o Espírito Santo. Então, essa categoria, esses 3 dons estão na categoria de dons de conhecimento. Você simplesmente sabe, discerne. Espírito, você tem palavra de sabedoria, como um flash, sai na hora. Você tem palavra de conhecimento. Nós também temos uma segunda categoria, que é a fé. Dons de curar e poder para operar milagres. Repita comigo, fé, dons de curar e poder para operar milagres. Enquanto a primeira categoria, ela está no âmbito do conhecimento, da mente, essa segunda categoria está no âmbito das mãos. Ela toca e o poder de Deus se manifesta. Esta é aquela mais visível, aquela segunda categoria mais visível. Quantos aqui já experimentaram milagres de cura? Levante a mão. Milagres de cura. Quantos não experimentaram, mas já viram pessoas serem curadas? Levante a mão. Quem aqui já viu pessoas vomitando câncer? Levante a mão. Nós já vimos. Já trouxemos na igreja testemunhos de pessoas que até mesmo experimentaram a ressurreição. Não foi? Pessoas que morreram, ressuscitaram, já trouxemos na igreja. Deus já fez obras grandiosas, maravilhosas. E às vezes Deus faz através de um homem, um vaso. A pessoa está com tanta expectativa de que aquela pessoa ela vai ser usada, que ela exerce o dom da fé. E aquela fé, para receber o milagre, Deus atua. Como dons da fé, dons de curar e dons para operar milagres. Pastor, eu não devo ir à igreja apenas para ser curado. Eu não devo ir à igreja apenas para ver o milagre acontecer. Mas esse lugar, este ambiente é o lugar que Deus escolheu para manifestação de cura, de fé e de milagre. Não tira isso da igreja, por favor. Não tira, não roube isso da igreja. Esse lugar é estratégico para a fé, para a cura e para milagres. Mas não é esse lugar que você deve pensar, eu estou indo lá só para isso. Mas o lugar que você vai receber é aqui. Você pode até experimentar a cura em casa, mas a palavra que foi gerada foi aqui. A fé que foi gerada foi aqui.
Talvez os reflexos começarão, porque tem aquele milagre instantâneo. A pessoa recebe, acabou, na hora. Tem pessoas que recebem o milagre, mas ele vagarosamente, para que a pessoa não perca a fé, ela vai recebendo estrategicamente pelo conhecimento de Deus, Deus vai liberando aquilo devagar. Agora, quem conheceu a mente do Senhor para que possa aconselhá-lo? Ele faz o que ele quer, da maneira como ele quer, na vida de quem ele deseja. Mas você está no lugar certo. E eu sei que Deus está operando milagres neste lugar. Aqui é o lugar onde Deus opera milagres. A fé aqui, esta fé que é um dom da graça, não é a fé para a salvação. Você já recebeu essa fé lá de Efésios capítulo 2. Esta fé aqui é para receber milagre. É aquela fé que você acorda um belo dia e fala: hoje eu vou receber uma grande notícia. Isso é fé. Do nada, alguém te liga, passa aqui no escritório. Você vai no escritório. Sabe, do nada eu estava pensando em você. Eu tenho uma vaga de emprego com salário tal. E você fala: é a fé. Isso é o dom da fé. É aquela coisa que estava agarrada na justiça, aquele dia que estava agarrado na justiça há anos. Você acorda e fala: hoje eu tenho uma grande notícia. Para terminar, temos a categoria dos dons do conhecimento, categoria dos dons que se manifestam através da imposição de mãos, e também temos a categoria dos dons que falam, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Estes dons estão no âmbito da fala. Amém? Profecia, dons de variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Esses são dons para a igreja. Se Paulo está dizendo que são dons para nós, então nós podemos usá-los. Amém? Amém. Usá-los. Os dons, variedade de línguas, interpretação de línguas e os dons de profecia. E os dons de línguas, Paulo vai dizer que quando você fala em línguas, você não fala a homens, você fala a Deus. Eu acho que o dom de línguas é uma estratégia de batalha espiritual, a qual aquilo que você fala a Deus, só Deus entende. Nem anjos, nem demônios, nem principados e potestades conseguem decifrar o código. Não tem como hackear o código, é uma ligação direta a Deus. Porque o diabo sabe o português, o inglês, o espanhol, o alemão. Se você chegar aqui falando mandarim, o diabo vai entender. Agora, quando você fala variedade de língua, você deixa o inferno confundido. Eles falam: que código que ele está usando ali? Não tem como hackear. Você está indo direto na fonte que nem você entende. Porque quem fala em línguas, nem ele mesmo entende. O cérebro. Mas o espírito é edificado. O espírito é edificado. Faça um teste. Faça um teste. Ore em línguas todos os dias, durante uma semana. Se o seu tempo de oração, irmão Rony, se o seu tempo de oração por dia é 20 minutos, ore em línguas 10 e ore na sua língua
materna 10. Ore 10 minutos em língua. Semana que vem você volta e eu quero saber se sua vida espiritual está melhor ou está pior. Faça o teste. Já fizeram pesquisa de estudar o cérebro. Isso é real que eu estou falando. Já fizeram pesquisas de estudar o cérebro. Colocaram lá aquele capacete, aquele monte de fio, e a pessoa fazia oração em línguas para ver como que o cérebro está trabalhando ali. Porque quando eu estou falando a minha língua natal, falando português, ou você fala inglês, estou falando inglês, todo o cérebro ele tem uma área, que é a área da comunicação. Então, aquela área está trabalhando mais do que as demais. Então, quando eu estou falando aqui, tem uma parte do meu cérebro, se você colocar os experimentos, tem uma área do meu cérebro aqui, minha fronte, que está, né, eu tenho que pensar rápido e falar rápido. O cérebro está trabalhando para eu comunicar. Fizeram esse mesmo experimento com pessoas que acreditavam, que criam e falavam em línguas e começavam a orar em línguas. A área do cérebro que trabalha não é a mesma área da comunicação da linguagem materna. Eles perceberam que a área do cérebro que trabalha é uma área que quase a gente não trabalha. É uma área quase inoperante do nosso cérebro. E por incrível que pareça, quando a pessoa está lá orando em línguas, essa área está trabalhando. Porque tem uma parte do cérebro que ela é sensível somente para comunicar a Deus. Quando eu falo em línguas, não é a mesma área do meu cérebro que trabalha quando eu estou falando aqui com vocês. É uma outra área, quase inoperante do cérebro que está trabalhando. E eles perceberam, fizeram chegar nos resultados, que a maioria das pessoas, depois de anos, perceberam que o índice de estresse nessas pessoas é mínimo. É mínimo, irmã Márcia. Sabe quando a pessoa está estressada? Ela não precisa dar um soco, ela não precisa soltar um palavrão para desestressar? O crente fala em línguas. Não na hora. Ele já começa o dia orando em línguas e ele não vai se deparar com esse momento de estresse. Porque o coração dele já está calmo. Ele já foi edificado, o espírito já está edificado. Ao momento que Satanás vem cutucar a carne dele, o espírito já está forte. O estresse está aliviado. Amém? Dons de profecia e dons de interpretação de línguas. Interpretação de línguas é quando alguém está orando em línguas na igreja, o Espírito Santo então levanta ou a própria pessoa ou uma segunda pessoa e começa a traduzir o que ela está orando ali para a igreja, porque Deus quer revelar aquela oração para a igreja. Amém? E verso 11, para finalizar. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Pastor, então, se Deus quiser me dar, ele vai me dar o dom que ele quiser. É verdade isso? É. Mas é tão verdade quanto você tem como buscar estes dons. Paulo vai dizer em outro versículo: buscai com zelo os melhores dons. E ele vai concluir lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o melhor caminho para receber os dons é através do amor.
Quando eu amo, Deus me usa. O melhor caminho para recebermos todos esses dons e a nossa vida aqui ser mais leve, ser mais suave, que é o fardo que Jesus deixou para nós, é através do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Fique de pé no seu lugar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez vamos cantar Espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Mais uma vez as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Ó Espírito Santo, Espírito de Cristo, somos um vaso disponíveis para que o Senhor nos enche, nos capacita, nos transforma, nos renova. Oh Espírito Santo, digno é o Senhor, grandioso é o Senhor, exaltado, exaltado, exaltado é o Senhor. Maravilhoso és tu, Jesus. Grande, grande é o Deus que eu sirvo. Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou fraco, mas o meu Deus, Ele é grande. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. A Ele, somente a Ele, eu entrego a minha vida.
tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso é teu, Jesus. Pertence a ti, Jesus. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti, Jesus. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, oh, rapata serecante orelha da serela bará, ica da xerela bará, puxa labadas, ica tchela serela bará, ica da xerela bará, serela bará. Edifica a tua igreja, Pai. Edifica a tua igreja. Edifica o teu corpo. Edifica o teu corpo. Edifica a tua igreja. Oh, doce Espírito Santo. Espírito Santo. Você pode dar a mão a quem está ao seu lado. Aquele que está ao seu lado no campo de batalha. Aquele que está ao seu lado neste momento de entrega. Aleluia. Aleluia. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações. Sinta Ele aí nessa noite, trazendo sua vida e poder. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Os Espíritos de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, sua graça e amor. Mais o teu coração para Ele. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar
verdade. Não apenas o ar do santo lugar. Eu quero te encontrar entre os querubins. Glória! Leva-me à sala pelo caminho nada pelo sangue de Jesus eterno e sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Quem recebe os dons do Espírito nessa noite, vai levantar as duas mãos lá em cima e vai gritar glória, 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 glória ao Filho de Davi, Hosana, aquele que vem nas alturas, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Digno, Senhor, digno, Senhor. Maravilhoso, 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 grandioso, digno é o Senhor. Exaltado é Jesus, glorificado é Jesus, maravilhoso é Ele, maravilhoso é Ele. Obrigado, Jesus. Mais uma vez aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus.